Oi pessoal, algumas pessoas me pediram para falar um pouco sobre variação do genoma viral, como que essas variantes acontecem, como é que elas podem afetar a nossa vida. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Emanuel Dias Neto, eu sou líder do grupo de genômica médica do AC Camargo Cancer Center. A Carol está me ajudando a filmar aqui hoje e vamos ver se a gente consegue passar algumas mensagens para vocês. Então o que acontece aqui é o seguinte, se a gente imagina que nós temos uma célula humana, o vírus ele na verdade é muito menor do que isso, e ele se liga a receptores que aqui estão marcados como essas bolinhas azuis. Então o receptor é uma proteína específica que tem na célula, na qual o vírus consegue grudar. A partir do momento que ele grudou, ele tem algumas etapas diferentes. Deixa eu achar uma caneta aqui. A primeira etapa a gente chama de internalização. Então é o momento que ele liga e vai entrar na célula. Isso acontece em cerca de 10 minutos. Após o vírus ter entrado na célula, ele começa a se multiplicar. Essa é uma etapa longa, demora cerca de 10 horas, relativamente longa. Depois que isso acontece, o que passa a acontecer aqui? O vírus já está aqui dentro, né? Vocês imaginam? E começam a sair bolinhas aqui, ó, que são os vírus sendo liberados. E eles vão sair e vão com isso infectar outras células. O tempo que decorre aqui é de cerca de 7 a 10 dias para a gente ter o pico da infecção, e nesse momento a gente sai de umas poucas unidades virais para algo entre 100 milhões e 10 bilhões de cópias em uma pessoa no pico da infecção. Então a gente sai de umas poucas unidades para várias unidades virais. E o que acontece? Nessa etapa, o genoma viral, que aqui está representado por essa linha laranja, ele tem cerca de 30 mil nucleotídeos. Vocês devem lembrar, são aquelas bases ACTG, no caso de vírus, ACUG. Então, esse genoma viral, ele vai ser copiado nesse mundo enorme de cópias aqui. Então, a gente vai ter várias, vou representar por cores diferentes aqui, vários genomas que estão sendo produzidos a partir daquele primeiro. E o que acontece? Se a gente alinha todos esses genomas, com o primeiro aqui em cima e vários outros, durante esse processo, em alguns lugares, acontecem mutações. Então, vou colocar uma mutação aqui, vamos colocar uma outra mutação aqui, vamos colocar uma outra mutação aqui, por exemplo, e uma mutação nesse de cá. Então, a partir do acúmulo dessas mutações e da multiplicação dos vírus, eles começam a ser dispersos entre outras pessoas e nas populações. Então, se a gente imagina o que acontece aqui, desde a fase mais inicial da pandemia, no início do ano passado, até agora, a gente teve uma dinâmica, na verdade uma dança de populações virais muito grande. Então, se a gente imagina o primeiro vírus, vamos imaginar esse aqui laranja, vamos colocar aqui 100% dos casos. Ele estava aqui, era só ele. Depois ele começa a cair. E hoje ele praticamente está extinto. Mas ele está extinto porque aconteceram outras variantes aqui e vírus mais bem adaptados para a infecção começaram a aparecer. Então talvez surgiu um aqui que veio e depois caiu e já foi substituído por um outro que veio mais para frente e que caiu. Então essas variantes vão fazendo essa grande dinâmica de dispersão viral e de modificação. E por que será que isso acontece? Então tem aqui algumas explicações que a gente pode dar. Na verdade, vamos imaginar que esse vírus laranja aqui do início, ele tinha uma distribuição na árvore respiratória. Então isso aqui é a traqueia, os pulmões, os brônquios, os bronquíolos. Mas vamos imaginar que talvez ele tivesse uma distribuição muito aqui, mais no fundo do pulmão. Então o que acontece? No momento que as pessoas tossem, não sai uma quantidade de vírus tão grande. Eu estou dando aqui exemplos, não necessariamente que a primeira cepa fazia isso, mas aqui são mecanismos que podem explicar por que um vírus dispersa mais. Então se o vírus ganha uma mutação que faz com que ele suba no trato respiratório, ele vai ser disperso mais facilmente entre os diferentes indivíduos. Outro mecanismo que é muito interessante, vou chamar ele de 2 aqui, é a afinidade da spike protein, né, uma proteína que tem na superfície do vírus, pelo receptor humano. Então, quanto maior essa afinidade, melhor ele se liga, então essa internalização daqui vai ser mais bem feita, e ele consegue, com isso, ter uma efetividade muito maior de replicação. Um outro mecanismo muito importante é a questão do diagnóstico. Se existem mutações aqui
E no processo, não cabe explicar aqui, mas o processo de detecção é baseado em primers, né, em regiões sintéticas que a gente desenha aqui para amplificar o vírus. Se ocorrem mutações aqui, pode ser que o vírus deixe de ser detectado. Então, o que isso acontece? Isso faz com que a pessoa está com sintomas, vai no laboratório, sai um resultado negativo e ela continua a infectar sua família, continua a infectar a sociedade, e aquele vírus que estava muito pequenininho passa a ter uma presença muito grande. Outro fator importante, na hora que o vírus está aqui circulando no nosso corpo, a gente começa a produzir imunoglobulinas, né, os anticorpos. Isso acontece naturalmente, independente de vacina, e células T que vão conseguir combater essa infecção. Se o vírus, por algum motivo, consegue evadir dessa resposta, e aparentemente algumas mutações levam a isso, ele tem um sucesso muito maior. Então ele consegue gerar um número muito maior de cópias nesse processo todo, e a infecção não é abortada. E o outro fator muito importante, eu até marquei aqui, grifei os dois, é a capacidade e a velocidade de multiplicação e de liberação. Então, se esse prazo de 10 horas ele consegue ser encurtado, porque o vírus, devido às mutações que ele acumulou, ele age mais rapidamente aqui, esse vírus vai, no final, prevalecer. Por outro lado, se ele libera um número maior de cópias, aqui a partir de cada infecção, acredita-se que o vírus da Covid gere cerca de 10 a 100, de dezenas a centenas de cópias nesse processo, a partir de um único vírus. Se algum deles, em vez de 10, gera 15, ou se em vez de 100, gera 150, isso já é um tremendo ganho no final para aumentar isso tudo aqui. Então o que acontece? Toda essa dinâmica de variação vai afetar e vai ser importante pelas cepas que a gente está vendo hoje circulando no mundo. Então vamos falar brevemente de 3 delas. Então tem a cepa inglesa, aquela chamada de B.1.1.7, dentro da caracterização dela. Aparentemente ela leva a um aumento de 30% a 50% na multiplicação. Então ela gera 30% a 50% de vírus a mais. Isso tem um impacto muito grande no número de pessoas que vai estar contaminado. As evidências disso aqui ainda são fracas. Eles associaram com regiões da Inglaterra, onde tiveram um aumento do número de casos, e quando eles foram ver qual a cepa que estava circulando, era essa cepa daqui. Então, aparentemente, ela tem uma maior multiplicação. Mas uma coisa que chama muita atenção é que ela infecta as crianças tão bem quanto ela infecta os adultos. Então, a gente já passa a ter um aspecto epidemiológico aqui extremamente importante. A cepa da África do Sul compartilha uma série de mutações dessa com a Inglaterra. Inclusive, a cepa inglesa foi encontrada porque eles estavam investigando se a cepa sul-africana estava presente lá. E, mais recentemente, foi descrito na cidade de Manaus a cepa que está chamada de cepa de Manaus, ou cepa brasileira. É uma variante importante que foi descrita recentemente. Todo mundo está acompanhando o drama que está sendo vivido em Manaus hoje, e a gente não esperava isso de modo algum. Estudos do Imperial College, há poucos meses atrás, acreditavam que cerca de 75% da população talvez já tivesse imune ao vírus, ao SARS-CoV-2, na cidade de Manaus. Então eles não esperavam esse aumento tão grande. Uma das explicações pode ser que essa variante daqui, ela não é sensível à proteção imunológica dada pela primeira infecção. Outra explicação pode ser que a população de Manaus não desenvolveu, por algum motivo, uma imunidade muito longa que protegesse desse vírus. Então tem uma série de fatores, mas a gente jamais pode culpar apenas o vírus. A gente tem que estar sempre atento à aderência das pessoas às medidas de isolamento social, uso de máscara, uso de álcool em gel. Então isso é extremamente importante e tem que ser aplicado num cenário que a gente tem hoje. A gente sabe que o vírus é extremamente contagioso, ele infecta muitas pessoas, ele passa muito facilmente de uma pessoa para outra, e ao fazer isso, ele está se espalhando, ele está se multiplicando, ele está gerando mais variações, e a única coisa que a gente pode fazer, nesse momento pelo menos, é se proteger desse processo. Então ele pode se tornar ainda mais contagioso e ainda mais problemático, ainda mais letal, inclusive, se essas mutações continuam a acontecer. Um aspecto muito importante que a gente tem que estar atento é que a vacina é muito promissora, por enquanto ela não é afetada pelas variações que a gente tem no genoma do vírus, mas pode ser que no futuro ela seja. O lado bom é que as vacinas que foram desenhadas são muito plásticas, são muito fáceis de ser manipuladas e ser resolvidas ou adaptadas em variações maiores. E talvez a gente tenha que partir para um cenário no futuro de vacinas multivalentes que detectem e ajudem a aniquilar um grande número de
de genomas e de variantes virais. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a Diana Noronha Nunes e ao Israel Tojal, que ajudaram na discussão do conteúdo aqui. Espero que tenha sido útil. Obrigado.